Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui nessa nossa primeira videoaula. E nessa primeira aula eu quero mostrar para vocês o início de geometria analítica. O que é geometria analítica? Bem, a geometria analítica ela é um ramo muito importante dentro da matemática, muito usado em muitos cálculos. Ela associa pontos, reta, plano, triângulo, figura de triângulo, quadriláteros, com equações. Equações de primeiro grau, segundo grau. Então, a geometria, ela é esse ramo. Muito, como eu falei para você, muito utilizado. E a gente vai ver nesse primeiro momento, a gente vai ver um assunto que é muito importante para a gente entender a geometria analítica. Esse assunto é chamado de distância entre dois pontos. É isso que a gente vai ver nessa aula, ok? Agora, olha só, para a gente entender distância entre dois pontos, eu preciso fazer rapidamente uma revisão de uma matéria lá no ensino fundamental, que é plano cartesiano. Para a gente entender a distância entre dois pontos, nós temos que lembrar como é o plano cartesiano, o que é plano cartesiano, como é que se marca pontos no plano cartesiano. Depois de a gente lembrar isso, aí fica mais fácil o entendimento desse assunto, ok? Então, esse aqui é o plano cartesiano. O plano cartesiano ele é formado por dois eixos, o eixo Y e o eixo X. São ortogonais, formam 90 graus, tipo uma cruz. Esse eixo do Y, ele é chamado de eixo das ordenadas. O eixo horizontal, como você está vendo aqui, que é representado pela letra X, é o eixo das abscissas. Aqui, justamente nesse ponto, é o zero. Para cá, à direita é positivo, vou botar o sinal de mais. Para lá é negativo. Mesma coisa acontece com Y. Para cima, ó, positivo e para baixo, negativo. Ok? Como é que a gente marca pontos no plano? Então, por exemplo, um ponto A, vou representar um ponto aqui, o ponto 2 e 3. Vou colocar o ponto 2 e 3 no plano. Lá vai, ó. Confira aqui, ó. 1, 2. Bem aqui é o 2. Aí, no X, tá? E vou agora ver onde que está o 3 no Y. 1, 2, 3. Bem aqui. Ou seja, vou unir assim, ó. Dessa forma. Esse ponto aqui é o ponto 2 e 3. A gente sempre lê primeiro o X. 2 e 3. Eu vou dizer que esse ponto aqui, por exemplo, é o ponto A. E esse ponto A é 2, como eu falei para vocês, 2 e 3. Ok? Vou criar um ponto e mostrar a localização desse ponto nesse quadrante, nessa região aqui, ó. Tá? Por exemplo, vou conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui, não é 5, é menos 5. Por que é menos 5? Porque para cá é negativo. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Bem aqui, 4. Então, vou unir 5 com 4. Esse ponto aqui, que está nessa região, esse ponto aqui, eu vou dizer que é o ponto B. Eu vou representar para o ponto B. Esse ponto B é menos 5, x, né? E 4. Ok? Lembrando, né, essa região é o primeiro quadrante que a gente diz. Primeiro quadrante. Essa região é o segundo quadrante. Essa região aqui, ó, terceiro quadrante. E essa região é o quarto quadrante. São 4 quadrantes que tem um plano cartesiano. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Professor, mostra para a gente um ponto localizado no terceiro quadrante. Está aqui, ó. Por exemplo, 1, 2, 3. Aqui é menos 3. 1, 2. Então, aqui, ó, é menos 2. Faço isso. Isso aqui está aqui, ó. Vou chamar de ponto C. Esse C é quem? É menos 2 e menos 3? Não. Porque primeiro a gente coloca o X. Primeiro é a abscissa. Então, menos 3 e menos 2. Ok? Esse ponto C está localizado no terceiro quadrante.
Vocês querem um no quarto quadrante? Então lá vai. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. Então faz isso. Isso aqui. Tá aqui, ó. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de D, é 5 e menos 6. Não esqueçam que para baixo é negativo. Por isso que eu botei menos. Para cima é positivo. Para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Ok, gente? Então, para a gente entender distância entre dois pontos, eu precisava que vocês lembrassem dessa aula aqui de plano cartesiano. Agora, como achar a distância entre dois pontos? Então, se eu, por exemplo, quisesse a distância entre A e D, entre esses dois pontos aqui, ó, A e D, é possível? Sim, é possível. É possível calcularmos a distância entre A e C? Sim, é possível. Como é que a gente pode calcular essa distância? Aí que vai entrar o assunto que eu quero mostrar para vocês mesmo. Distância entre dois pontos. Para a gente achar essa distância, nós precisamos saber essa fórmula. E através das aplicações, das atividades, ficará bem mais fácil a gente entender essa fórmula. Então, olha só. Se eu quero achar a distância entre A e B, como é que eu faço? Preciso dessa fórmula. Eu quero dizer para vocês essa distância aqui, gente. Olha, essa distância de A e B, que eu vou chamar de D de distância A e B. Ou seja, a distância entre A e B. Como? Esse A, ele é representado, esse ponto é representado por X, que é o eixo X, né? Só que é XA. E aqui também é Y, porque é o eixo Y, só que eu vou chamar de YA. Ok? Esse ponto, ó, XB. E aqui, ó, YB. Como é que a gente acha? Através dessa fórmula. XB menos XA mais YB menos YA, tudo ao quadrado, tá? E tudo também dentro da raiz quadrada. Olha, para a gente tentar aprender, memorizar, assim, gravar, né, essas coisas, sempre é X e X, Y e Y. Se você errar a ordem, se você colocar XA e XB, não vai alterar o resultado porque está sendo elevado ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado, ele é positivo. Então, se você errar a ordem aqui, não vai alterar nada. Eu vou mostrar para vocês uma aplicação para que a gente consiga gravar, para que a gente entenda melhor essa fórmula aqui, tá bom? Vou apagar aqui e vou rapidamente escrever aqui para vocês. Ache a distância entre os pontos. Ponto A, por exemplo, criar um ponto 2 e 3 e ponto B 5 e 7. Ache a distância entre os pontos A e B. Vou achar essa distância através dessa fórmula. Solução. A solução. Como é que diz a fórmula? A fórmula diz que é XB menos XA mais YB menos YA ao quadrado. Vou colocar aqui só para fixar mais. Ao quadrado, YB, YA ao quadrado. Ok? Agora, olha só. Observa bem como é que é. Eu tenho que saber quem é XB e quem é XA, quem é YB, quem é YA. Eu tenho que saber. Mas a gente olhando para cá, o A está aqui e o B está aqui. Então, se esse é o A, e o primeiro, como eu falei para vocês sempre, é o X, então, esse aqui é o XA. E esse aqui, ó, o 5, é o XB. Esse aqui não pode ser X, porque X está aqui. Então, esse aqui é o YA. E esse 7 é o YB. Pronto. Agora é só a gente usar a fórmula. Tá certo, gente? Olha para cá. Distância entre A e B é igual a XB. Procurando XB,
XA, YA, tá aqui, ó, XB. E XB é quanto? 5. Aí a fórmula diz menos XA. XA, a gente procurar, tá aqui o XA, ó. 2 ao quadrado. Mais YB. YB é 7. Menos YA é 3. Tudo isso ao quadrado. Professor, de onde que vem esse 2? Faz parte da fórmula. De onde que vem esse mais, professor? Faz parte da fórmula, tá? Então lá vai. A distância entre A e B é igual 5 tirando 2 dá 3, só que é ao quadrado. 4 tirando 3 dá 4. 7 tirando 3 dá 4, só que é ao quadrado. Distância entre A e B, já está finalizando. E eu quero chamar a atenção da turma. Esse 3 ao quadrado, muita gente erra. Muita gente vacila aqui. Esse 3 ao quadrado não é 3 vezes 2 que daria 6. Esse 3 ao quadrado, gente, é 3 vezes 3, que dá 9. Mais 4 ao quadrado não é 4 vezes 2 ou 2 vezes 4. É 4 vezes 4, que dá 16. A distância entre A e B é igual 9 mais 16 dá 25. E aí também a gente precisa lembrar também lá no ensino fundamental, raiz quadrada. Qual é o número aqui, ó? Qual é essa raiz quadrada? A gente vai perceber que raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então veja bem, a distância entre o ponto A e B, se eles tivessem, eu colocasse aqui no plano cartesiano, se a gente fosse medir com uma régua a distância entre A e B, a gente ia chegar à conclusão que dá 5. Professor, 5 o quê? Claro que a gente ainda vai ver ainda atividade contextualizada, como é que o Enem cobra, a gente ainda vai ver. Hoje é apenas uma aula, a primeira, né, dentre tantas, e a gente vai entender o contexto, como é que funciona isso. Mas esse 5, gente, eu quero dizer para vocês, poderia ser 5 metros, 5 quilômetros, 5 centímetros, é uma medida, tá certo? Então, essa é a primeira aula que eu estou mostrando para vocês, essa videoaula. Essa é a primeira de geometria analítica, distância entre dois pontos, que você precisa fazer essa aplicação que eu vou mostrar para vocês através de alguns exemplos que vocês vão tentar fazer. Tá ok, gente? Também eu estarei à disposição de vocês, se vocês quiserem, no privado, pode ir lá. Professor, não entendi, professor, eu estarei também, se der para somar com vocês, eu farei de tudo para tentar tirar as dúvidas, tá bom? E aqui eu estou deixando para vocês, olha, uma atividade, tá? Essa primeira, construa um plano cartesiano numa folha e indique os seguintes pontos. Você vai tentar construir um plano e tentar marcar esses pontos no plano, ok? Aqui é para você aplicar a fórmula, como eu falei para vocês, da distância entre os pontos A e B, e também no item B a mesma coisa. Lembrando que eu vou preparar um material e enviar para a coordenação, material já voltado nesse tópico aqui para o Enem, tá bom, gente? É isso aí, até mais.